Começa agora, em resumo, um bate-papo sobre ciência e pesquisa aqui na Rádio Fiscar. Olá a todas e todos, estamos dando início a mais uma edição do programa Em Resumo, um programa que é destinado a apresentar as pesquisas e os trabalhos desenvolvidos por professores e pesquisadores e estudantes de pós-graduação aqui da Universidade Federal de São Carlos, USP, enfim, das universidades de São Carlos e região. E nós estamos recebendo com muita satisfação aqui a professora doutora Karina Lupetti, do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos, que desenvolve um trabalho, eu sou suspeito para dizer porque eu sou entusiasta, mas eu vou dizer um trabalho fantástico e que vale a pena conhecer. Professora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, né? Assim, a Rádio Fiscar e o trabalho que a gente desenvolve é sempre muito parceiro, então é um prazer estar aqui conversando um pouco sobre. Legal. A professora Karina é a responsável, uma das responsáveis pelo grupo Ouroboros, que trabalha com o teatro para fazer divulgação científica, alfabetização científica e metodologia de ensino para a educação inclusiva não formal. Professora, eu começaria te perguntando o seguinte, como tu vê a importância da alfabetização científica no Brasil de hoje, pensando na perspectiva do modelo de educação básica que nós temos e o que está sendo desenhado aí em função dessas novas mudanças que foram propostas e etc. Escolher fazer ciência ou não hoje em dia é complicado, né? Então a gente defende muito essa ideia de alfabetizar, é uma palavra bem forte. Né? Então você coloca ali condições da pessoa poder ter autonomia, pensar sobre. Então a gente está ali no recorte da ciência, a gente dentro da química, dentro das ciências exatas, mas de possibilitar essas pessoas refletirem sobre coisas básicas. A gente sempre dá exemplo do rótulo da garrafa, né? Ou de você poder escolher um alimento por aquele motivo, ou usar um remédio e esse aqui é mais barato, esse aqui é mais caro, então você ter essa criticidade. Alfabetizar cientificamente é isso, né? Você dá ferramentas para uma população numa linguagem, tirar esse hermetismo que às vezes está muito presente dentro do acadêmico. Então, por isso a divulgação de ciência. Então, você divulga, né? Você coloca isso em condições ali de entendimento para o público em geral. E aí, ótimo, né? Então, a pessoa que quiser se aprofundar mais, aí vem para dentro da academia e vai se aprofundando cada vez mais. Claro. Então, essa que é a ideia. E interessante uma coisa, tu trabalha com a metodologia não formal também, não é? E, muito embora tu acabou de mencionar a química, a física, a matemática, as exatas em geral, mas pelo menos até onde eu a compreendo, a metodologia não formal, ela tem um elemento muito humanizador, não é? Porque ela está muito próxima às demandas dos indivíduos na sua vida comum do dia a dia, não é? E numa linguagem que faz bastante sentido, quer dizer, às vezes você aborda assuntos de uma profundidade acadêmica, mas dentro de uma linguagem que se torna significativa. Nesse sentido, eu te pergunto, a metodologia não formal, tá? Como ela acontece num Brasil como hoje, em que nós temos uma educação básica que é obrigatório, certo? Você tem os períodos em que a lei obriga a criança a estar na escola. A criança, o adolescente, etc. Estar na escola não pressupõe aprendizagem, né? Estar na escola é estar no espaço social, ponto. Daí a aprendizagem, e a aprendizagem tornar-se significativa, é nesse viés que tu vê a educação não formal? Pois é, né? Como que é essa história de você aprender? Então, a gente tem lá os referenciais, né? Tem o Ausubel, que vai falar muito dessa aprendizagem significativa. Então, como é que você coloca aí que uma pessoa aprendeu alguma coisa? E aí, estar na escola, ou estar numa praça, ou estar na frente da televisão, né? Ou conversando ali com um amiguinho. Então, quando essa pessoa aprende realmente alguma coisa. Então, esse é o olhar da educação não formal. Então, a gente tem esse suporte, né, para uma educação escolar,
Mas hoje eu vejo que, de repente, não é só esse suporte, você tem uma vida se ganhando ali nessa educação não formal. Então, a gente veio de um evento agora falando sobre essa comunicação pública da ciência, ou mesmo as atividades que são realizadas em museus, né? Os museus como institutos de pesquisa, como fazendo essa mediação não formal, colocando muito o cotidiano ali próximo, né? E aí o cotidiano e a ciência está ali também, né? Então, como é que quando você consegue que a pessoa enxergue que a ciência está ali, ó, na água, né, que ela está bebendo, ou na água do rio que está sendo poluído, enfim, né, na cor do céu, certo? Então, isso é o não formal. Então, numa conversa de bar, né, que nem as iniciativas que o pessoal fez ali, né, faz ao redor do mundo, de ir para o bar e falar sobre assuntos variados dentro da academia. Também metodologias não formais e acabam sendo humanas, né? Sim, essa parte humanística ali. E isso tem significado, assim, né? Então, pessoas que estão só passando pelo bar, escutando, ou mesmo que foram ali para o bar, porque aquele tema ali parece interessante. Então, o que mais, né? Eu posso entender. Mais informal que isso, né? Um boteco eu acho que não tem. Então, é fantástico quando você consegue fazer essa conexão. Né? Então, a aprendizagem está em todos os lugares. E como está hoje, na tua visão, a alfabetização científica no país? Eu estou pensando assim, quando a gente está discutindo esse assunto, nós estamos no Sudeste, tem uma realidade. Mas o Brasil é extenso e imenso e caracterizado por desigualdades de toda a ordem, não é? De todos os níveis. Como tu vê no Brasil hoje? Quais são os outros centros em que há uma consistente alfabetização científica no país? Olha, a gente tem um evento que roda o Brasil, né? Ele chama Ciência em Cena. Então, é essa iniciativa de tentar levar o teatro fazer o teatro, né, para levar a ciência, na verdade. E a gente teve experiências de ir para o interior lá do Rio Grande do Norte. Então, a gente estava desde Mossoró, né, lá discutindo um pouco da cultura moçoroense, do Rio Mossoró, enfim. Até o interior também do Ceará, ali em Itapipoca, né, num centro. E aí eu percebo, assim, é muito interessante você olhar realidades, né? E levar os alunos daqui para olhar realidades também de lá. Então, como é vista essa... Eu vejo, assim, a importância de alfabetização científica, eu acho que está longe ainda, né? Eles precisam de alfabetização ainda básica. O básico. Né? Mas eu percebo um grande brilho no olho, uma grande vontade dessa população. Quando a gente vai levar um festival e se lota um ginásio com crianças para assistir peças, assim, né? Que vão falar de Galileu, que vão falar de matemáticos, né? Ou de Lampião também, né? Que tinha muito essa questão também do regionalismo. Mas com informações científicas. E grupos, então, pelo Brasil, tendo essas iniciativas, né? E esses grupos se formando na graduação e vendo a importância do trabalho que eles desenvolvem dentro da universidade, vão para as escolas, e nas escolas aí vão com essa formação e com esse olhar e formam esses grupos, né? Aí, estou falando particularmente do teatro, que é uma ferramenta que o pessoal do Nordeste tem como muito forte, assim, a cultura para eles, assim, é muito presente, né, e importante. Né, eles têm também uma alegria ali, aquele humor deles é fantástico. E a aprendizagem ali, então, ela transborda, né, e eu percebo, são 11 anos já de festival. E a gente percebe o quanto isso fomentou em termos de material produzido, de pessoas alcançadas, né? E são sementinhas, assim, plantadas em... Nossa, quantos grupos? Eu acho que deve ter mais de 30. Antes, a gente começou com meia dúzia, né? Num festival aqui em São Carlos, eu lembro muito disso. E hoje tem uma fila, assim, né? De pessoas que querem participar e outras pessoas aderindo à ideia. E nesse sentido, assim, essa alfabetização, esse falar de ciência usando uma linguagem muito humanística que é o teatro. Então, e eu percebo isso, assim, né, sabe? Para o Nordeste muito forte e no Sul já não tão forte. Então, é essa coisa dos Brasis, né? Então, no Sul,
você já tem a cultura também muito valorizada, né? Uma coisa europeia ali de imigração e tal. Então tá muito presente. Mas o público do Sul, com relação ao teatro, eles ficam meio assim, a educação formal deles é muito, muito presente. Então, e para eles participarem é uma outra vibe, assim, né? Claro. Então, poetas, você tem outra coisa, a dança, né? E sobretudo os festivais da canção. Lá na minha cidade tem o Ponche Verde da Canção Nativa e tem autores que pegam temas, eu estou pensando mais em termos das ciências humanas e sociais, mas que pegam temas complexos e transformam em letra de música e aquilo. Sim, a é música. um outro modelo. Então a arte, né, ali é uma outra arte e acaba entrando também nessa coisa do festival mesmo, da paródia. Eu sei que tem lá o pessoal de Curitiba, eles fazem um sarau de ciência e arte e é a coisa mais linda, assim, né? Então, daí você mexe também com o público universitário. Claro. Né? Dentro da universidade, você tem que fomentar isso para que, de novo, né, esse muro que tem dentro da universidade, né, ao redor da universidade seja quebrado para atingir o pessoal lá fora. Claro. E o bacana disso é que desperta o interesse, né? Justamente a educação não formal propicia a formação de interesses entre estudantes, às vezes até os pais dos estudantes. Mas eu também queria te perguntar uma coisa. Além dos espaços gerais, tu tem um trabalho que vão fazer agora num centro especial que nós estávamos conversando. Você gostaria de falar um pouco sobre essa peça? Bom, então tem várias frentes, né? O Ouroboros, ele trabalha com muitas atividades. E para 2018, bom, a gente tá vinculado a um dos CEPIDs, né, da FAPESP, e é um CEPID que vai tratar da pesquisa em vidros. Então o Ouroboros, ele está bastante envolvido com essa ciência dos vidros. E temos, sem perder a essência do núcleo, que é a ciência, a arte e a inclusão. Então, a gente tem lá as iniciativas com o teatro, né? Uma peça que vai chamar A Era do Vidro. Os Sons Vítreos, que é esse projeto com a música, né? Então, a música de instrumentos musicais convencionais e instrumentos feitos de vidro. Aí, com uma ajuda incrível de uma comunidade que se juntou, né? Luthiers, mestres vidreiros, um físico de acústica, uma fonoaudióloga, né? Então, é uma equipe muito grande, assim, de pessoas da comunidade, né? Isso que eu acho que é bem legal, bem importante, junto aqui com os atuantes ali, né? Os atores do Ouroboros, do Olhares, né? Em particular, que é um projeto muito caro pra gente, assim, muito importante. Eles estão há 9 anos com a gente, então foi com eles que a gente começou as iniciativas de inclusão, particularmente com as iniciativas da deficiência visual e materiais, né, didáticos para ensinar ciências. E aí o teatro e a música veio muito natural, porque veio com eles, assim, eles são, né, naturalmente artísticos. Claro. Eu acho muito, muito importante isso. De destacar, porque é uma coisa, veio deles mesmo, a gente só deu abertura para que isso, né, se consolidasse e aumentasse. Então, o Sons Vítreos, ele aparece muito nesse meio aí, né, dessa abertura que o Sertev deu também para se trabalhar com a arte. Então, vamos lá com a música, né? Música popular brasileira. A gente acabou de voltar desse projeto da Nova Zelândia, né? Então, fomos para o outro lado do mundo, ver um pouco da cultura de lá e falar sobre essa comunicação da ciência, como que funciona, como que, né, ao redor do mundo as pessoas pensam. E foi muito interessante ver, né, essa recepção, esse acolhimento e ver que a gente faz na prática o que muitos lá colocam na teoria, o que seria. Eu falei, fiquei bem feliz e de conseguir levar o grupo todo, né, então... Claro. É aquilo que a gente fala, poderia levar um painel, né, um vídeo, mas eu falei, acho que vai ser a vivência que vai dizer o significativo disso. E é significativo, porque eles voltaram de lá com ideias e com projetos, e a gente vai trabalhar com a água, né, e os Sons Vítreos água, então
tá aí a ciência, né, na vida deles e a vida deles dentro desse projeto grande que é o Ouroboros, assim. Perfeito. E deixa eu te fazer mais uma pergunta, Karina, que é relativa a um tema que para mim é bastante importante, não é? A utilização do teatro em, por exemplo, locais como prisões, o sistema prisional, essas comunidades terapêuticas que internam sujeitos em situação de uso abusivo de substâncias psicoativas, mesmo hospitais e etc. O que tu pensa sobre isso? Vocês têm projetos nesse tipo de incluir essas pessoas que vivem uma condição muito singular? Sim, é uma inclusão social, né? Então tem isso também. Lá na Química a gente tem os mestrados profissionais, né? Então o mestrado profissional são professores da rede que vêm, então voltam para a universidade para fazer essa continuação. Perfeito. Né? E então o Ouroboros é muito aberto, ele recebe muito alunos professores, né, nessa categoria de formação. Então a gente já recebeu os professores aqui da rede, né? Então aí trabalhando com iniciação científica júnior, né? Com as crianças das periferias aqui de São Carlos e periferias de outras cidades para trabalhar com gastronomia, por exemplo. E aí inclusão, né? Então tanto da deficiência visual, tem uma das alunas que começou a fazer um trabalho e esse público em particular do centro de detenção provisória, né? Então o teatro vai ser a ferramenta ali, né, para esse público. Então, segundo a professora, eles são um público muito ativo, criativo. Então eles estão ali numa condição particular, né? Mas, por outro lado, quem vai para a escola de um CDP, eles estão buscando algo ali, né? Pode ser algo bem pontual, que é uma redução ali na pena, né? Mas pode ser algo também que, poxa, eu vou sair daqui, né, uma hora, eu vou melhorar. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, assim, e como que é esse olhar, né, da pessoa que está ali naquela condição durante um determinado tempo em diferentes lugares do Brasil. Claro. E aí, né, e essa comunidade abraçar ou não o que vai acontecer depois, né, com esse cidadão ali. Ele vai voltar para a sociedade. E aí, que ele volte melhor. Né? Que ele volte melhor. Então, a iniciativa do teatro ali, muito no recorte da química, então, essa aluna professora vai trabalhar com tabela periódica, né? Então elementos químicos. E aí muito legal, porque o Festival do Ciência em Cena, quantos vieram com tabelas periódicas e elementos químicos, super-heróis, assim, sem falar, não é um animismo, né? Mas claro, é uma coisa de você deixar vivo ali aqueles elementos. O que é um elemento químico, né? Para que serve? E enfim, eu estou muito curiosa para saber como que vai ser essa peça que os meninos vão montar, né? Um público masculino ali, mas que eles vão montar dentro desse período que a gente vai trabalhar com eles. Que bacana. Bom, professora, nós estamos encerrando mais essa edição, mas nós já avisamos que o grupo que a professora Karina falou vai vir nos visitar aqui no programa Prata da Casa. Então, vocês que estão ouvindo falar vão poder escutar o pessoal fazendo um som aqui em seguidinha. Professora, eu te agradeço mais uma vez por atender ao nosso convite, por a gente poder bater esse papo, não é? E para quem não conhece o trabalho do Ouroboros, ou para quem quer ter contato, ou eventualmente alguém que queira participar, o que deve fazer, professora? Sim, a gente está muito aberta ali, né? Então o Ouroboros ele é para a comunidade, tanto interna como externa. Perfeito. Aqui de São Carlos e região, às vezes vem pessoas de outros lugares participar. A gente fica, assim, fisicamente dentro do departamento de Química, né? Então chama Espaço Ventura, é um espaço que a gente tem lá dentro, onde tem exposições, é um espaço de oficina, né? De criação. Perfeito. Então ele é aberto, né? Todas as tardes, a gente fica lá das 2 às 6. Tem um telefone, que é o 3351-8059. Esse é o telefone fixo aqui dentro da universidade. E aí tem as fanpages, né? Se o pessoal quiser procurar, Núcleo Ouroboros de Divulgação Científica. Então, e aí as fanpages correlatas, né? O Ciência, Arte e Inclusão pelo Mundo. Tem os projetos de... Quando a gente
Agora, na sequência, a gente vai oferecer as oficinas de teatro, né, oficinas de audiodescrição e o evento de gastronomia molecular. Então, a gente está bem recheado de coisas aí. Se o pessoal quiser participar, logo, logo a gente vai divulgar, então, as inscrições. Perfeito. E nós vamos, na postagem, vamos mencionar esses endereços para facilitar para o pessoal. Bom, professora Karina, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo. Tá? Nós agradecemos também, enquanto Rádio Fiscar, aos que nos acompanham, a todos os ouvintes. E até a próxima edição. Foi um prazer ter estado com vocês. Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu Em Resumo, um programa da Rádio UFSCar. Continue na programação da 95,3 FM e escute diferente.